Hola amigos del Face, buenas noches. Estamos aquí en Playback con nuestro amigo Luca de Brasil. Bienvenido, Luca. ¿Cómo se dice en Brasil bienvenido? Bem-vindo. 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 Okay. Bem-vindo, Luca. ¿Y la traductora? Cris. Cris, bem-vindo. Bem-vindo. Okay. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Eu tô bem. Aconteceu um episódio aí, então a gente ficou um pouquinho abalado, mas corremos bem a semana aí. Agora eu tô mais alegre, tô empolgado para voltar pro Brasil também. Okay. Tudo bem, pero passou um pequeno imprevisto acá em México quando chegou. Sí. Pero todo bien. Qué bueno. Sí. Muy bien. Ayer dieron un workshop. Ayer y antier estuvieron dando un workshop aquí en la Ciudad de México. Sí. ¿Qué les pareció el centro de la Ciudad de México? ¿Ya habías venido a la Ciudad de México aquí? Não, é a primeira vez que eu venho ao México. Primeira vez que eu venho também na cidade do México. E pareceu bem legal. A arquitetura que a gente encontrou para criar as fotografias foi bem interessante. E também os fotógrafos aqui no México, eu reparei que tem vocês têm muito apreço pela fotografia. Isso é bem diferente do Brasil. Sí, todo bien. No había venido a México, no conocí tampoco la Ciudad de México. Me gustó mucho la arquitectura, especialmente como espacio para sus talleres. Entonces las fotos quedaron bien y le gustó mucho el gusto por la fotografía que notó en los fotógrafos mexicanos. Okay. ¿Qué más te ha gustado de México? ¿Está ahí ahorita? ¿Comida? A comida eu comecei a gostar. No início estava meio estranho, assim, meio diferente, mas agora acostumei. Só tem umas comidas assim, a gente tem que experimentar antes, sabe? Porque tem pimenta em tudo. Sí, bueno, al principio le pareció un poco raro, porque sí es muy diferente la culinaria de Brasil, pero ahora ya está acostumbrando, pero lo que tiene que hacer siempre es probar un poquito antes, porque si no le enchila, ¿no? Entonces, Sí. pruébale un Tudo poquito, pica. que todo pica. Todo pica. Ya, ya. Todo es muy condimentado aquí, es muy amplia la... Aprendi. Sí, se dio cuenta. Aprendi. Se dio cuenta. Ok, muy bien. Bueno, en cuestión de tu carrera, dice, ¿cuándo fuiste, o sea, cuándo empiezas tú a ser fotógrafo? O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cuál fue tu comienzo? ¿Cuál fue tu primer contacto con la fotografía? Eu estava na faculdade, então eu nunca pensei em ser fotógrafo, uma coisa assim que todo mundo se impressiona. Eu desenhava antes. Diseñador. Isso, desenhava, ilustrava, fazia história em quadrinho. O sea, no pensabas ser Sí. fotógrafo, eras diseñador. Bueno, es que sí, alcanzo a entender. O sea, y realmente la gente no esperaba que tú fueras fotógrafo. Sim. Desde criança eu desenhava, fazia ilustrações, histórias em quadrinho, comics, né? Mangá. Comics, manga. Isso. Então eu vim muito dessa infância, estudando. E aí eu entrei na faculdade de design gráfico, que eu acho que é desenho... Diseño gráfico. No sé, Diseño gráfico, sí, ya. diseño Sí, gráfico, sí. sí. Diseño gráfico. Porque nessa faculdade, nesse curso que eu fiz, tinha história em quadrinho, uma das História? disciplinas. Ah, ok. Isso. Una materia. Una de las materias era cómics, Ah, entonces muy le bien. interesó. Ah, E aí eu entrei nesse curso, comecei a fazer. E aí logo que eu entrei no curso, essa disciplina era do segundo semestre. Não, era do quarto semestre. Fechou. Se acabó. Se acabó. Sí, de una hora a otra se acabó. E aí eu tava no curso, agora... Já não havia mais, então. Ok. Aí tinha um amigo meu, a faculdade que eu fiz, a universidade era em outra cidade. Então a gente tinha um ônibus que ia só com os alunos da faculdade. Que saía da minha cidade e ia para a cidade da faculdade. E aí nesse ônibus eu conheci um amigo, que era calouro também, e fazia o mesmo curso que eu. Sí, bueno, ingresó a esta carrera por un tema de una materia específica, pero no sé por qué ya no había esta materia.
y cuando empezó su curso la universidad estaba en otra ciudad. Entonces agarraba un camión de su ciudad a otra ciudad y conoció una persona, un amigo. Que era calouro da faculdade. Que era recién ingresado a la universidad. Esse caminhão? Este camión. Esse sí. caminhão só tinha estudantes da universidade. Então, de vários cursos. De vários cursos. Isso, porque a faculdade é uma faculdade... Lá no Brasil a gente tem faculdades regionais. Então, concentra várias cidades, alunos de várias cidades e vão para essa faculdade. E aí a minha cidade ia para essa faculdade também. E eu conheci esse amigo meu, que também era do, amigo, perdão. que era do meu curso. Ok. E ele que era mais ligado em fotografia. Ele amava, gostava. Ele amava a fotografia? Isso, Sim. esse amigo. E aí no meu curso tinha uma disciplina que era fotografia, só que era lá no 6º semestre, era muito para frente. En su carrera había una materia de fotografía, pero era más adelante. E aí ele assim, não, vamos escrever agora, vamos fazer, a gente... Tu vai gostar da fotografia, eu te empresto minha câmera. Y este amigo lo motivó a hacer esta materia antes. Aí eu falei, tá, vamos fazer. Já tiraram o meu curso, tinha tirado história em quadrinho, né? Aí eu fiz, só que o curso era muito básico, assim, a disciplina. Era fotografia analógica, tinha revelação com químico, então na sala escura, sala vermelha. Quarto escuro. Isso, o filme. Filme. Isso, era tudo analógico e tinha uma parte que era digital, mas era muito, muito básico. Blanco e negro. Blanco Sim, y negro. sim. Ah, muy bien. Tudo digital. Cuarto oscuro. Sí, sí. Sí. Muy bien. Esta materia era muy básica, entonces empezaron con temas de la fotografía Análoga. Y un poco de digital, pero era básica, ¿no? Era muy básico. E aí, para eu fazer as aulas, eu comprei uma câmera para mim. Eu comprei a D5200 da Nikon, é uma câmera de entrada. E eu tinha a 1855, a lente, que é a que veio na câmera de entrada mesmo. E aí eu comecei a fazer algumas fotos e terminei essa disciplina e deixei ela, não fiz. Não, eu terminei a disciplina, mas eu deixei a câmera guardada. Ah, ok. Entonces para hacer esta materia específica, se compró una cámara, una De 5.000, ¿no? Dijo. De 200. 200, una lente lente básica, ¿no? De 1855. Hizo la materia, pero después, ok, ya no agarró más la cámara. Después que terminó esta materia. Eu deixei ela guardada 1 ano. Ela ficou 1 ano parada em casa. Después de 1 año la cámara quedó sin uso. Parada em casa. Na casa e já. Aí nesse tempo eu eu comecei a trabalhar numa gráfica. Eu fazia material de comunicação visual, tipo logotipo, fachada para loja, cartão de visita, essas coisas que tem no design gráfico mesmo. E eu tava um dia no trabalho e eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo? Después empezó a trabajar en un laboratorio y tal, hacía como logotipos, cosas para el comercio, ¿no? Fachada. Sí. Fachadas, banners y todo Isso, eso. fazia essas coisas. Ah, muy bien. Pero se preguntó, ¿qué estoy haciendo acá? No me gusta eso. No era lo tuyo. Sim, eu tinha muito tédio para fazer, sabe? Tinha muito sono, meu Deus. Él le aburría mucho, le daba mucho sueño. Pero aprendiste algo tú ahí, o sea, ¿te sirvió para algo? Sim, eu aprendi que eu nunca devo, e isso eu falo para meus alunos hoje, nunca faço o que vocês não sentem vontade de fazer. Okay. Sí, aprendió que no se debe de hacer cosas que no le dan pasión, que no le dan... Ah, eso es lo que aprendiste. Ah, Sí. En cuestión de técnica, Photoshop, No, personal, o sea, no realmente dijiste, no vuelvo a trabajar en algo que no me dé pasión, ¿no? Bueno, Mas é que o trabalho que eu fazia lá era muito básico. Ah, muy básico. Era muito ok, básico. ok. Eu não aproveitei nada que eu usei lá na fotografia. Não Y de ahí te aproveitei. vas a hacer lo de los niños. Aí, ¿qué dijiste? não foi aí. Aí eu pensei assim, cara, tem aquela câmera, vamos ver como é que é ser fotógrafo.
foi assim, eu pensei, vamos tentar ver como é que faz para ganhar dinheiro com E se deu fotografia. conta que a câmera estava já sem uso e a ver que passa. Vamos a ver se puedo fazer dinheiro, fazer plata com a fotografia. Aí eu comecei a investigar o que é a fotografia, né? Nichos, trabalhar com evento, com boda, com infantil, com família. Aí eu comecei a estudar fotografia. O que eu não tinha na faculdade, eu comecei a buscar por fora. E aí isso aí foi assim, 2 anos e meio, assim, testando. Ok. E nesse tempo, então, você foi em busca de como uma formação, um conhecimento Entendí e que, experiência mais profunda em uma fotografia. ¿No? que eso fue social, ¿no? También bodas o algo así dijo, ¿o no? Sí, sí. Sí, ¿no? Bodas. ¿Hiciste social? Sí, Tudo, bodas. entendia tudo. Sí, ele começou a O provar sea, de todo. de Te todos metiste os en todo. tipos. Ajá. É que o mercado, a cidade que eu venho é uma cidade pequena, 35 mil habitantes. Então, tu cria um empreendimento, todo mundo já conhece. Ujú. Donde nació, era una ciudad muy chiquita con 35.000 habitantes. Entonces, cuando tú abres una empresa, todo se dan cuenta. Ah, muy bien. Então, eu me lembro que eu tinha que começar a ser conhecido. Então, eu comecei a convidar as pessoas para fazer foto de graça. ¿Foto de qué? De Entonces, graça. como empezó, se dio cuenta que tenía que, ¿no? Hacer promoción de su trabajo. Entonces, empezó a invitar a la gente a hacer fotos sin puesto, ¿no? Gratis. Sin custo. Gratis. Ah, ya. Gratis. Empezaste a aventar semillas, o sea, Sí. a que vieran tu trabajo. Isso, porque eu Ah, sabia é. que eu precisava de um portfólio. Necesitabas un portafolio. Isso, eu Sí. precisava para mostrar o que eu sabia fazer. Y la mejor recomendación de boca a boca. Isso, aí começou cadeia, né? Ya. Então, boca a boca, La indicação, cadena, sí, sí, sí. cidade pequena, então... Ajá. Aí eu comecei a crescer na cidade. Poco a poco Isso, se fueron recomendando. sim. ¿Y en qué género de fotografía era en ese tiempo? De todo, o sea, social, de todo. O que me pagava, eu ia. ¿Quién te pagaba? O sea, te Bien. decía, ¿quién te pagaba bien? ¿O Não, cómo? não, quem me pagava, largava a plata, eu adelante ia. A ver, Hacía de todo. Hacía de todo. Un poco de todo y lo que le pagaban. Mientras le pagaban, él mientras le trabajaba. pagaban, sí. tú ya hablas. Yo ya hablo portugués. portugués. Sí, ok. Muy bien. Entonces fuiste creciendo así de boca a boca, ¿no? O sea, te fuiste haciendo famoso. ¿Y en qué momento tú decides irte a los niños? Ajá. Isso aí foi uma mistura meio de várias coisas, vamos dizer assim. Quando eu ilustrava muito personagens que, na história em quadrinho, ilustravam infância. Então eu tenho muito isso em mim. ¿Ilustrar tu infancia? Sí, de hecho fue una mezcla de muchas cosas, pero cuando hacía sus ilustraciones, Ya. hacía muchas ilustraciones de Niños. Que de lembravam niños infância. en sus cómics, algo de infancia, ¿no? De la E infancia. aí eu comecei, só que principalmente não foi só isso. Foi que eu tinha muito, por exemplo, os ensaios femininos que eu fazia, ou gestante, ou casal, que tem a mulher adulta. Poxa, a mulher chegava assim, reduz aqui, ajeita aqui, tira aqui. Las sesiones de parejas, embarazadas o de mujeres, todos les pedían que le mejorara la apariencia, ¿no? Con mucho Photoshop o... Isso, La liquify. panza, ¿no? Y todo. Tudo. Al liquify, ya. E aí eu, poxa, não é mais tu na imagem. No era más la persona, querían que... E isso, assim, é muito comum no mercado brasileiro, tá? Não é uma coisa, assim, da minha região, mas é muito comum no Brasil isso. E eu venho de algo assim, eu tô fotografando uma pessoa, e eu quero que essa pessoa seja ela. En Brasil es muy común que las mujeres les pidan que le hagan muchas manipulaciones en su apariencia, E aí eu pero no le gusta. E aí eu comecei a não fazer. Comecei a negar, não, eu não edito foto. Empezó a decir, no, no me gusta, no eres más tú. E aí eu comecei a ser mal visto
Então o boca a boca começou a acontecer, e eles falavam assim, não vai naquele fotógrafo que ele não edita. Entonces empezó a tener mala fama de que no, este fotógrafo no hace ediciones, no te va a ver bien. E uma outra coisa também que eu reparava, eu ficava me perguntando, se a pessoa pede para eu corrigir ela, será que eu fiz uma foto errada dela? Eu comecei a me cobrar. Sí, si la persona empezaba a cuestionarse, ¿no? Si la persona me está pidiendo que le cambie, quizá mis fotos no están bien hechas, ¿no? Aí uma coisa que eu deixava de perceber era o trabalho das crianças que eu fazia, ou seja, em ensaios de família, às vezes até em aniversário infantil. Lá é bem comum fazerem sessões para marcar o aniversário. Então, a família não vai fazer festa, mas marca o ensaio da criança para registrar a idade. Sí, mientras tenía estas críticas, no se daba cuenta de su trabajo con los niños, ¿no? Entonces, como hacía muchos trabajos con niños en cumpleaños, fiestas, sessões deles, sessões específicas. E uma coisa que eu comecei a observar é que geralmente os pais e as mães das crianças, eles, assim, era uma emoção, era muito elogio. Eu adorei essa foto, tu captou isso. Aí era a mãe que falava, era o pai que falava, era a avó, a tia, a madrinha, a prima, todo mundo da família. Y toda la familia le gustaba mucho su trabajo, ¿no? Con los niños, había muchos como buenos comentarios acerca de sus fotos. Aí eu pensei, cara, isso é legal. Esse feedback positivo é bom. Então eu comecei a ir para focar nisso, estudar mais sobre isso, investigar como é que é trabalhar só com esse nicho. Entonces empezó a darse cuenta que, bueno, sí, quizá hay algo acá interesante y empezó a estudiar más y enfocar más en los niños. En los niños, es donde se fue. Pero realmente eso tuvo que ver con lo que él se negaba como a retocar las fotos y todo, o sea, porque pues, un niño no te va a decir, oye, quítame esto, ni nada. O sea, los niños son bonitos y yo los hacías más bonitos, o sea. E uma coisa que é muito legal é que geralmente os pais, eles gostam da criança natural. Exato. Eles querem a imagem real da infância dos filhos deles. Yeah. Então é algo que é uma foto que é um registro verdadeiro que eu faço. Então isso que me chamou a atenção também. Porque tu pegar qualquer mulher no mundo, eu acho, tu tem que fazer 40 fotos para ela se achar bonita em uma. Sí, los papás quieren tener como memorias de los niños como son, ¿no? Que entonces no tiene que hacer cambios en los niños, pero las mujeres no. Por ejemplo, si te tomas 40 fotos de una mujer, ella quizá le va a gustar una. Entonces, como las mujeres son más críticas consigo que con sus hijos y todo. Yo conozco a varios paisajistas que dicen, yo le tomo fotos a los paisajes porque el paisaje no me va a decir quítame aqui. Para mim, já a paisagem, o que não está vivo, para mim não me chama atenção. Não. Eu preciso do sentimento. Sentimientos. Isso. Sim, Então não a paisagem não tem. El paisaje que pasa. No le da, ese bueno, se molestará. necesita de modelos vivos para que tenga pasión de fotografar. El paisaje, por ejemplo, no te da tanto sentimiento, o sea, los niños sí, o sea, la inocencia, Sim, eu la esencia que construir tienen. significado, uma narrativa, construir uma história. Una historia, igual también piensas en la historia y la pones, ¿no? Por ejemplo, en el workshop que hiciste vi unos niños jugando con un ajedrez. Lucas iba a renunciar a ser fotógrafo el sábado. Eu não vou comentar. No vamos a comentar. Bueno, esta historia fue basada en de que iban a jugar los niños ajedrez, ¿no? Sim, sim. ¿O cómo? Sí, ok. También No, hay- lo que pasó es que hizo 3 workshops en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. En la Ciudad de México fueron los niños del ajedrez, pero fueron los niños más activos. Entonces, por eso Ah, ya, ya, ya. Desafio, sabe, challenge, sabe? Ah, casi ok. no les logró tomar buenas fotos porque los niños sí eran muy activos. ¿A cuáles? ¿A los de aquí de la Ciudad de Sí. México? Ah, ya. Cidade grande, né? Eso también es difícil, ¿no? Tratar con niños que pues, como que andan bien activos con azúcar, ¿no? Y todo. Isso que é o legal. Ajá. Isso, Me é, gusta. isso que é o legal na fotografia infantil. Porque ela é uma fotografia que é imprevisível.
Então, ao mesmo tempo que ela é imprevisível, ela acaba sendo verdadeira para cada tipo de criança. Sí, de hecho, este tema de ser difícil o ¿no? De que los niños a veces no son previsibles. Exacto. Entonces eso es lo más chido, ¿no? Sí, de la fotografía. sí, exacto, que pueden improvisar en ese momento, ¿no? Exacto. Exacto, muy bien. Dice, bueno, voy a leer un mensaje. Ya no aguanta la Fuera risa de esta. cámara, fuera de cámara. Ok, pregunta Charlie Rodríguez. Hola Charlie. Pregunta, la fantasía en cuanto al retoque que utilizas, ¿qué tanto va hacia lo editorial, más allá del retrato comercial? Sí, sí. ¿Puedes repetir, Gustavo, por favor? Sí, la fantasía en cuanto al retoque que utilizas, ¿qué tanto va hacia lo editorial, más allá del retrato comercial? Ok, tipo, o pós-produção, quanto vai mais pro editorial do que pra foto comercial? Tipo, não. Tem uma... É que eu trabalho os dois nichos no Brasil. Então eu atendo tanto o artístico, que assim, o foco não é tanto o comercial, e eu atendo a moda no Brasil, que o foco é o produto, né? É a roupa, é o estilo, e a gente tem que vender isso pela foto. Es que hace un poco de los dos trabajos. Hace fotografía artística con niños, donde los clientes son muchas veces los papás y también en su trabajo personal, pero también hace fotografía de moda, editorial, donde el enfoque está en la ropa, no está en los niños. Então, na minha visão, e os dois são ninhos. En ambos son niños, en las Sí. dos categorías, tanto editorial y comercial. E isso, pra mim, eu tenho minha visão da fotografia meio que não é balanceada, mas em competição, sabe? Uhum. Então, às vezes eu vejo com uma visão a moda e eu vejo com uma visão a arte. E às vezes tá tão, assim, crazy as coisas que misturam os estilos. Ok. E aí eu acabo criando cenas únicas. Creas escenas únicas. Sim. Sí, es que tiene su visión muy clara de la fotografía editorial de niños y de la fotografía artística. Pero a veces todo eso está tan mezclado que hace un poco de los dos en una única foto. O sea, puede entrar y Trae un salir, poco ¿no? de- Y tomar un poco de cada cosa. Sí, yo creo que lo que entendí es que trae un poco de la estética editorial y artística para ambas las fotos, tanto para su trabajo con niños, digamos, para los papás y igual para las marcas. Ok, muy bien. Bueno, nos está viendo Raúl Jaramillo, saludos. Alejandro Flores te manda saludos, Brendiña. Bendita. Brenda Reyes, aquí andamos que anchas humanas. Alejandro Flores, Franco Loco, dice Franco Loco. Aquí dice Franco Loco. Ay, es donde se Alejandro. robaron sus... Contéstale, dile. Ó, agora eles fazem piada, eles vão me ajudar na vaquinha. Ah, ok, ¿ya viste Alejandro? Ya. Ah, sí, hagan mención de eso, ¿eh? ¿De cuál? Creo que sí me escucho, ¿verdad? Não. Sí me escucho. Estamos en la comunidad de Revela promocionando unos cursos de Lucas. Desafortunadamente cuando él llegó aquí a México, pues nos robaron sus cosas del coche. Entonces fue prácticamente todo su equipo y pues una manera de la que podemos apoyarlo es adquiriendo algunos de sus cursos Online, que tienen. cursos online, ¿verdad? Ajá. Ok. Tienen descuento, tienen un cupón especial que los va a activar o ya está activo. Sí. ¿Ya está activo Está otra vez? Ah, bueno, ya está activo de nuevo Ya te para la acabaste gente tu cerveza. que me estuvo ¿Quieres otra preguntando. cerveza? Y también les quiero contar que vamos a tener una clase en línea el próximo mes. Que va a estar con traducción, todavía no sabemos si va a ser Cris o va a ser Renato quien nos pueda apoyar. Pasa, ¿Sí? ¿Voy? Sí, adelante. Sale, ve. Entonces, hola. Entonces los invito a que nos apoyen o a que difundan los cursos que estamos promocionando de Lucas
Y si quieren aprender un poquito de ese estilo, que la verdad está muy, muy padre, pues los invitamos también a la clase en línea. Honestamente superó nuestras expectativas, creo que no nada más las mías, sino todos los asistentes, su clase está... E hoje genial. o que sobra são histórias, piadas e muita risada. Então, Pollo Louco nunca mais. Dice Lucas, no es cierto. Solo sé que no va a volver a ir un pollo loco, amigos. No vayan un pollo loco nunca más. Y hoy lo que se queda de este viaje a México son historias, risas y memorias. agora, Espero que buenas, ¿no? recomeçar e foco no futuro, Y empezar otra experiencia. vez. Créanme que si no hubiera pasado nada de eso, todo hubiera sido perfecto, porque creo que tuvimos una conexión muy, muy, muy padre. Es muy divertido trabajar con Lucas, pero bueno, pasaron esas cosas desafortunadamente, así que lo único bueno es de que no está arrepentido de haber venido. ¿No estás arrepentido de haber venido? Tu sabe que, assim, apesar de tudo, não. Y va a volver. Y va a volver. Porque eu acho que é um aprendizado. Talvez, eu não sei, a gente fica pensando assim, talvez se esses caras tivessem seguido a gente e quando a gente estivesse descendo do carro teria sido pior, não sei. Ou talvez eu tivesse que ser roubado nesse momento para eu aprender alguma lição, não sei. Então eu gosto de pensar assim, aconteceu, ficou no passado e agora foca no futuro e isso. Sí, bueno, a pesar de todo, no está arrepentido de venir a México, porque y lo que cree también es que las cosas tienen que pasar, ¿no? Cuando es su momento. Entonces, quizá podría pasar cosas peores, los hombres, ¿no? Los malos podrían haber seguido, no sé. Teriam abordado nos outros. Sí, quizá una aproximación más agresiva, pero todo bien, quedó en el pasado y ya empezar otra vez. Futuro. Estamos bien y la pasamos genial toda esta semana que hemos estado, no hemos parado de reír. Yo en lo personal tenía mucho tiempo que no reía tanto y que viniera Lucas honestamente me volvió otra vez la diversión. Hay que traer más brasileños. Hay que traer más brasileños. Lo malo es que no conozco tantos, entonces vamos a volver a traer a Lucas hasta que conozcamos otro brasileño igual de bueno. Perfecto, muy bien. ¿Qué más, Lucas? ¿Ya Sí, cambiamos? sí, ve. Cuidado arriba. Ahí está. Muy bien. Listo. Tu comenta ¿Yo comento? no chat o cupom e Ah. posta o link. Para poner la liga en el... Creo que de los que estaban aquí que vi, están varios en el grupo. Ay, abre tu pierna. Ajá. Están en la comunidad, entonces ustedes pueden ir por ahí, está el post. Voy a volver a comentarlo para que se suba. Sí. Y viene ahí el cupón de los cursos. Son 6 cursos disponibles, están con subtítulos en inglés. Están en portugués obviamente, pero están subtitulados en inglés y hay algunos que están en español, pero no sabemos cuáles. No sabemos Vai cuáles. trabalhar para traduzir. Si Eu quieren vou leer trabalhar el para nombre, traduzir, sí. então logo Ah, vai me ter pueden todo hablar a espanhol. mí para traducirles el video y yo con mucho gusto. Y vamos a tener esa clase en vivo, va a ser clase online que va a tener una duración de 4 horas y va a hablar acerca de su proceso de edición. Ok, ¿Sí? Sí estoy correcto, ¿verdad? muy bien. Igual también nosotros nos unimos a la causa de aquí. Ah, Y si compartir gustan también. podemos, o sea, tanto compartir como igual también unas impresiones de Luca está chido. o algo también rifarlas o Ujú. no sé, algo. Estamos con ustedes, estamos con Luca. Muchos para Muchas apoyarte. gracias. ¿Vale? Ya sabes. Sí. Pues para eso sí, Brasil, México, ya. Juntos por Lucas. Y tal vez Juntos por Lucas. tal vez cuando llegas a un lugar y llegas y dices empecé con el pie izquierdo es porque algo bueno viene. Entonces, pues no te desanimes, o sea, algo yo creo algo mejor va a venir. Y la verdad yo La estoy verdad. bien agradecida con él porque pienso que a lo mejor otra persona en su lugar dice yo me voy de aquí, Sí. y Sí, adiós. sí. Y él siguió adelante con un equipo que no es de él, con un equipo que a lo mejor no está acostumbrado a usar, con computadoras también,
que nos tuvieron que prestar en cada ciudad. Ok. Entonces es un mérito más grande que el trabajo que él hizo en cada taller no fue menos de lo que él sabe hacer. Entonces siempre fue de primer nivel y los resultados que tuvo fueron de Lucas. Ok. Ah, Entonces nunca fue Não chora. menos. Y nunca hizo menos. Tu não chora. ¿Cómo? Tu não No chora. llores. Así son los mexicanos, que son emotivos. Bueno, otra pregunta de Charlie Rodríguez. ¿Qué tanto problema has tenido por respetar tu estilo cuando un cliente te pide algo diferente en cuanto al trabajo final? Você teve algum problema de ser fiel ao seu estilo quando o cliente pede alguma coisa diferente? Ah, eles não chegam nem a trabalhar comigo. Eu tenho assim. Eu até falei para os alunos no curso que quando a gente começa a trabalhar um estilo artístico, então a gente já não é mais fotógrafo. Uhum. Então não é uma pessoa que está contratando nós para fazer o trabalho para eles. A gente já tem uma visão mais de diretor de arte. Então o diretor de arte tem controle no projeto. Uhum. E tu vai fazer um projeto para o cliente. E ele vai ter que respeitar porque é tu que vai fazer o serviço. Lo que pasa es que hoy ya la gente que lo busca ya sabe de su estilo, ¿no? Ya entiende su estilo y piensa que hoy, después que empezó a desarrollar un trabajo más artístico, ya no es un fotógrafo, se ve como un director de arte, Uhum. no sé cómo se dice acá. Sí, director de Director de Ajá, arte, sí, exacto. porque desarrolla un proyecto. Não, não. Con media ¿Sabes cerveza ese tiene ya provecho? Lucas. Salud. Salud. Salud, Es que la Lucas. modelo es muy buena. Salud. 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 Ok. Es porque y desarrolla como un proyecto más completo, ¿no? Profundo. Pensando en toda la parte estética desde el principio, ¿no? Talvez a pergunta dela tenha a ver com a transição. Ah, como é que eu saí da fotografia básica para hoje do que eu faço, né? Como é que eu troco de cliente? Porque hoje os clientes que chegam até mim, eles respeitam a minha opinião. Então se eu falar, não, teu filho não vai vestir isso porque não vai dar certo. E o pai, a mãe, tudo bem. Então o que ele vai vestir? E aí eu defino tudo. Uhum. Quizá su pregunta sea cómo hizo esta transición, ¿no? Entre la fotografía social para la fotografía artística con su estilo específico. Lo que pasa es que la gente ya sabe cuál es su estilo, entonces cuando piden algo distinto, él le dice que no va a funcionar, no va a ser el resultado que el cliente observó en sus fotografías, en su portfolio. Entonces, Então, ele pode decidir. eu sinto segurança em controlar a sessão. E o cliente que chega até mim, ele busca isso. Esse suporte, que eu controle tudo. Que eu faça desde o figurino, escolha a locação, faça as fotos. O sea, ese cliente ya te dice, tú haz todo, ¿no? Ya Sí. la locación, la foto, o sea, confían en ti y ahí está el resultado y vámonos. Porque é um trabalho muito específico e diferente. Específico y diferente. Un Muito trabajo. diferente. Ah, muy bien. Então eles veem eu como assim, não, é só ele que faz esse tipo de foto. Então se tu for fazer fotos com ele, tu vai ter um trabalho teu igual aquele, porque ele que faz aquilo. Então é tão único o trabalho que eu faço no Brasil que eles hablam isso. Sí, su estilo y su trabajo es muy diferente en Brasil, así como no hay otros que hacen. Que se chama 35 Awards. Sí, esta competición que participó es de una comunidad de fotógrafos rusos y A 35 Pro, Sí, foto, 35 foto, Photoworks. la comunidad se llama 35 Fotos, Ah, ya. que é da Rússia. que es de Rusia. E aí eles têm, essa comunidade tem um concurso que rodeia o mundo todo. E cada ano esse concurso está ficando cada vez mais conhecido. Sí, tiene esa competición que está É a 35 cada Awards. año más conocida. Se llama 35 Awards. E tem várias categorias, desde a paisagem até fotografia macro, fotografia de nudez, fotografia feminina, masculina, Tiene várias. otras E daí tem a sí, criança, paisaje.
que foi uma das que eu fui ganhador o ano passado. Eu tirei segundo lugar. Então eles dão, por exemplo, classificatória de ganhador para quem atinge o top 3. Top 3. Isso. Ganhou aí o segundo lugar e esse último. E eles praticamente eles dão como se fosse mais evidência aos 3 primeiros de cada categoria. Ah, ok. Le dão mais como promocionam a Os 3 ganadores de cada categoría. Ah, muy bien. E Y hablando de representar a tu país en Olimpiadas, en las Olimpiadas de la World Photographic, ¿sí has participado? participei da convocatória, eu fui selecionado para representar a equipe brasileira. Aí até, acho que essa semana passada agora teve o anúncio, né, dos finalistas. Sí, los top 10, ¿no? Isso, aí eu não passei nessa fase, mas para mim foi um orgulho representar o Brasil e com certeza vou participar mais vezes e tentar, quem sabe, ganhar um prêmio, né? O sea, se vas quedó a... entre los 3 mejores de su categoría en Brasil. Ah, ok. ¿Quieren enseñar la foto? Não. ¿Se puede? ¿En qué retrato? ¿En qué fue? Foi retrato Clásico, ¿no? clássico. Retrato clásico. Creo que sí. Ahí es donde participó. Sí. Quedó ahí en los 3 mejores de su país. Sí, sí. Ah, muy bien. Saludos a Renato Santos, que es el encargado del Lo que le equipo iba a de preguntar, Brasil. que si conoce a Renato Santos. Lo conocí. Ah, bueno, contesta tú. ¿Conoces a Renato Santos? ¿Lo conoces Conheci aquí? aqui, eu nem sabia que ele morava no México. Yo no sabía que vivía en México. Ah, não, sim. Aí ela falou que ele ia, quando a Brenda me informou que ele ia traduzir as 2 classes que ele traduziu, né, dos workshops, eu assim, tá, mas eu acho que eu conheço esse cara. Aí eu entrei no perfil dele, é o cara da BTA, né? Aí eu comecei a conversar com ele, assim, daí foi muito, assim, alegria, porque é muito legal. Acho que tu traduz isso, depois eu vou contar outra coisa. Renato es el responsable por seleccionar Os finalistas, os los representantes do Brasil. representantes finalistas de Brasil. Y no sabía que él vivía en México. Entonces, cuando se dio cuenta por Brenda que era él que iba a hacer la traducción de los workshops acá, digo, bueno, sí. Aí isso foi algo muito legal, porque desde que eu comecei a trabalhar principalmente com fotografia artística, eu tenho viajado muito mais. Então eu conheci lugares, pessoas, tem pessoas que eu conheço online pelo meu trabalho e passa assim, sei lá, 4, 5 meses e eu conheço a pessoa online, tipo, pessoalmente. É uma coisa muito louca. Então é coisas assim, por exemplo, eu tô conversando com uma pessoa, sei lá, que agora, nesse ano, eu conheci uma pessoa lá da Bélgica pelo meu trabalho e eu vou conhecer ela pessoalmente daqui a alguns meses. E é uma coisa muito... Sí, lo que está comentando es que desde que empezó con su trabajo de fotografía artística ha viajado mucho y lo que pasa es que a veces conoce a alguien por su trabajo en línea, en Instagram y todo, y después de un tiempo va de viaje a conocer a la persona en persona. E às vezes é algo sem combinar, sabe? Sí, a veces pasa lo que pasó con Renato, ¿no? No sabía que Renato vivía acá en México y ya lo conocía de redes, ¿no? Yo creo. Sí. De redes. Ah, muy bien. Ok, y hablando de tu proceso, de tu revelado y todo, ¿qué programa usas? Eu uso somente Photoshop. Photoshop. E aí dentro do Photoshop, para as cores, eu uso um plugin que se chama Nick Collection. Nick Collection. Isso. Ajá. Aí eu trabalho as ¿Y cores. el proceso de revelado? ¿Usas Adobe Lightroom? Camera Raw. ¿Ah? Adobe Camera Raw. Adobe. Camera Raw. Camera Raw. Isso. Ah, Acerto. o sea, no usas Lightroom, no usas Capture One, ¿no? O sea, no, así tan fácil, pum, Camera Raw. Wow. ¿Y el filtro de E Nick? se eu te falar que dentro do Photoshop é só máscara, camadas e capas, Layers, não? layers, masks e alguns ajustes, tipo versão legado e só. Wow. Então é muito, eu até falei para os alunos que, gente, é muito visão. É visão, criatividade e inspiração para te criar o que a mente de vocês pede.
Sí, no usa muchos recursos en Ajá, Photoshop, lo que estoy viendo. lo más básico, pero es como mucho de la visión, así, como no sé si puedo traducir. Sí, está bien. Bueno, de la visión, de tener muy claro Quer fazer. lo que quiere hacer. Y el feeling, ¿no? El Expressar. sentimiento, ¿no? El Isso. feeling. Então, até a Mucha Brenda... inspiración también, ¿no? Sim, para vocês terem noção, o workshop que eu ministro, até os alunos, talvez alguém esteja assistindo, gente, a Cris traduziu, a Brenda participou, são praticamente 4 horas de teoria, só de teoria, assim, só para ler imagens, entender composição, significados, expressões. Sí, sus workshops tienen mucho de teoría, la parte de leer una imagen, semiótica, entender como significados, Expressões, narrativas, sentimentos. entonces, Esa es la teoría, es tu Sim, teoría. sim. Ah. E eu acho fundamental porque não tem como uma pessoa aprender a fazer o que eu faço sem talvez entender como eu vejo, sabe? Sí, no hay manera de que una persona entienda lo que hace sin ver, sin mirar lo que él mira, ¿no? Entonces, Então eu acho importante isso. Ya. ¿Y tus fuentes de inspiración quiénes son? ¿Quiénes son tus fuentes de Russos. inspiración? Russos. Não, a minha visão, assim, é uma mistura. Como brasileiro, né? Então, a gente mistura muito, sabe? es una mezcla, como todos los brasileños mezclamos Tudo, assim, para criar algo novo. Ok. Então, eu tenho muitas inspirações em fotógrafas russas, em artistas Rusas. pintores americanos. Eu gosto muito também da história, da arquitetura da Europa. Então é uma coisa assim que mescla uma coisa com a outra. Os movimentos artísticos que eu mais gosto aconteceram praticamente todos na região da Itália, da Alemanha, dos Países Baixos. Então é uma coisa assim que isso já é eu gosto de chamar que é uma bagagem visual. Então às vezes vem desde a minha adolescência, com que eu absorvo de imagens e vou coletando. Es una mezcla, ¿no? De la fotografía rusa, de la arquitectura europea, As pinturas las americanas. pinturas americanas. Então eu Entonces, mesclo tudo. todo eso es parte de su bagaje visual, ¿no? De su bagaje cultural. Desde visual. niño. Desde niño. De niño. Oye, y refiriéndonos a lo que de chico que dibujabas y todo eso, ya no hiciste nada, o sea, ya no te dedicaste Ya no más. dibuja, ya no No. desenha más. Ya no, o sea, ya te fuiste sobre lo que es fine art infantil y es lo que hiciste. O que eu tento, assim, às vezes até... Eu acho que é muito peculiar do meu processo criativo. Porque quando eu desenhava, eu sempre gostava muito de trabalhar a deformação da perspectiva. Ângulos que deformavam a perspectiva. E na fotografia a gente tem isso. Deixar algo meio dinâmico. A gente consegue ver cenário, consegue ver movimento no assunto. Então eu tenho trazido bastante disso, que é da ilustração na fotografia. Sí, cuando dibujaba le gustaba mucho hacer cambios en la perspectiva, ¿no? Jugar con los ángulos. Y eso es lo que hace, lo que trae de su dibujo a la fotografía, ¿no? Para dar movimiento, acción a sus imágenes. Eu faço isso com a câmera, né? Com lentes angulares, deformo, deixo mais... e isso também é muito comum na moda. Na moda? Na moda a gente vê muito distorção, aumentar o assunto, para ver bem o produto. E eu acabo utilizando isso meio que inconsciente da arte, da parte de desenho. Sí, usa mucho lentes angulares para hacer cambios en la perspectiva. Distorsiones, ¿no? Plana, sí. ¿Te gusta Platón? ¿Has visto a Platón, el trabajo de Platón? Es un fotógrafo que es ¿Es mexicano? No, es americano, ¿no? Yo creo que él es griego, pero Es como vive en griego, pero Estados vive en Unidos. Estados Unidos y él toma puras fotos a presidentes. Sí. Pero lo toma con una Hasselblad, ¿no? Una Sí. Hasselblad de Una formato Leica. medio. O Leica.
No, es una Hasselblad, es algo así. Pero el chiste es que los toma todos con un angular. Sí. Entonces toma a Osama o Omar Gaddafi y todo, pero les causa así como dices distorsión. Hay un Son documentário increíbles. en Gosto Netflix. muito. Hay un documental en Netflix de él, ¿Sí? son varios artistas y viene ahí Platón, habla de toda su obra y tiene un laboratorio increíble, o sea, Sí. toma sus fotos, las escanea y las imprime así en un formato gigante. Tem um artista que eu me inspiro muito, muito, assim. Eu comprei vários livros deles, pesquiso sempre dele, que é um pintor americano, acho que muita gente conhece, Norman Rockwell. Norman Rockwell. Conhece? Ya, sí. E o último livro que eu comprei dele, apresenta o processo criativo dele. E ele trabalha com pintura, né? E ele expôs isso no final da carreira dele. Ele mantinha em segredo. E ele trabalhava com colagens de fotografias que ele projetava e botava em cima da tela e desenhava. Então ele fazia a projeção assim, eu preciso desenhar duas crianças numa lanchonete. Aí ele primeiro fotografava uma criança, depois a outra, tudo separado. E aí recortava, revelava a foto, recortava, fazia a colagem da composição que ele queria e reproduzia na tela do tamanho que ele queria e começava a pintar por cima. Hay un pintor americano. Norman Rockwell. Norman Rockwell. Ele é muito conhecido. Sí, y tiene muchos libros y su último libro enseña cómo era su proceso creativo y hacía una cosa que después de muchos años Ele contó deixou a la por gente, dijo ¿no? a la gente que era eso de hacer fotomontajes con fotografías y armar una composición y después reproducirla con la pintura. Intervenirlas. Isso, e é uma coisa assim que tem trabalhos que eu faço isso. Só que eu faço no Photoshop, né? Ele fazia manual. Era manual, não era Photoshop, era manual. Isso, mas eu fazia com Photoshop. Eu hoje vejo alguns trabalhos meus, eu faço no Photoshop, eu lembro dele. Y él fazia manual. Manual. Sí. ¿Y tú lo has hecho? ¿Tú has intervenido en fotos tuyas así manualmente? O sea, No. que digas una foto de, o sea, de infantil y dices, pero la voy a intervenir, voy a meter aquí algo, no sé, hoja de oro o algo así. No, manualmente no. Manualmente, ¿no? O tal vez escurrirle tinta, o sea, nada, o sea, todo en Photoshop. Pero este fotógrafo sí. Não é um fotógrafo, é um pintor. Um pintor, perdão. Um pintor. E ele viveu, a época dele foi entre 1900 a 1970. Ah, muito bem. Então, naquela época não tinha nem computador. Pues não, e ele fazia manual? E ele fazia manual que a gente hoje usa de capas. A gente usa Photoshop. Capas, pero manuales, ¿no? O sea, usaba capas acá. E ele fazia revelava a foto, porque era analógica, não tinha digital. Sim. Então ele fazia uma foto de cada assunto, de cada objeto, do cenário, revelava, e ele revelava num papel específico, porque tinha que passar pela luz do projetor. Sim, transparente. Sim, certo. E aí ele compunha, ele começava a pintar. Está muito adelantado. Não, imagina, e isso ele fez em 1920, 1930. Sim. E hoje a gente tem Photoshop que faz tudo isso muito simples e as pessoas às vezes não têm a visão criativa para montar uma composição. Sim. Necesito traducción, no sé, te veo entendiendo todo. Sí, es que sí lo entiendo. Sí. Ajá, sí, o sea, bueno, sí, lo entiendo más o menos. No sé si alguien lo entiende. Una pregunta, ¿qué opinas de AI, de inteligencia artificial? AI. Gente, é um negócio assim louco. ¿Es algo muy loco? Muito louco. Eu fiz uns testes no Midjourney. Midjourney. Isso. O que eu estava investigando era tentar ensinar a inteligência a editar como eu, para eu economizar tempo. Ok. ¿Y son unas pruebas en dónde? Midjourney. Y lo que intentaba hacer era enseñar a la inteligencia artificial a hacer edição como ele lo hace. Isso, tipo, ela tentar aprender, por exemplo, eu subi um monte de imagens minhas e ela vê um padrão, ela enxergar um padrão e aí num arquivo novo ela aplicar isso nesse arquivo novo. Sí, hizo el upload de muchas de sus fotos y para que aprendiera, ¿no?
entender um padrão de edição que pudesse replicar para plasmar ¿Y qué te pareció? No Midjourney eu não consegui fazer isso. Ele é um processo mais textual. Eu digito a arte que eu quero e faço, ou eu subo uma imagem, o programa interpreta essa imagem, faz uma nova e ele modifica muito a imagem. Então, o que eu quero hoje, a inteligência artificial não faz. Sí, no logró hacer lo que quería hacer con Midjourney porque es muy también de poner información en palabras, ¿no? Sí, En son textos. prompts. São prompts, sim. Ele modifica muito a informação original. Sim, Sí, sim. Então, não tem como eu usar um cliente meu nisso. Ese cuadro es de inteligencia artificial, eso que está ahí. Y este de acá también. Son de un fotógrafo que se llama Mario Trebla. Y él también lo que hace, o sea, él toma muchos modelos y las está continuamente, se mete a Midjourney y las empieza a mezclar y toma elementos. Y es lo que yo creo, o sea, de muchos fotógrafos que he entrevistado me dicen es que es tomar elementos. Aí o que eu estava testando era o Stable Diffusion, que é uma outra inteligência. Ah, Diffusion, ajá. Essa inteligência ela é diferente do Midjourney. Ela tem um banco de dados como Midjourney, só que o Stable Diffusion ele permite, o código dele é aberto. Então ele permite que eu construa os meus estilos. Então aí que talvez eu consiga algum resultado. Ajá, sí, mas, los resultados, ¿no? Mas eu estava investigando isso agora em janeiro, né? E aí veio a viagem para o México, então ficou tudo parado. Então eu não vi ainda os resultados. Mas quem sabe... neste outro... Stable Diffusion. ¿Cómo se llama? Stable Diffusion, ¿no? Stable Diffusion. Diffusion. Ajá. Isso aí. Sí, es como lo que hace es... Ele tem um código aberto. Tem um código aberto. E esse código permite que eu construa meus estilos no meu computador. Sí, permite que desarrolle sus estilos em seu computador. E o Midjourney não permite isso. Não, no Midjourney não. Isso, então é algo que era um caminho que eu estava vendo. Mas tem alguns fotógrafos, respondendo a pergunta, que usam o Midjourney para fazer fundo. Fundos fotográficos. E aí com a pós-produção e colagens, às vezes até objetos separados, parecido com o Norman Rockwell, cria uma composição. Crean la composición de ahí, sí, Hay cierto. muchos fotógrafos que usan el Midjourney para hacer fondos. ¿No? Oye, ¿y usas Mac o PC? Uso PC. PC. ¿Y qué opinas de las Mac? ¿Por qué no te gusta Mac? Eu me acostumei tanto com Windows, as teclas Com de Windows? atalho do Windows, Ok. que eu vejo às vezes não uma desvantagem, mas tipo, eu vou ter que aprender as teclas do Mac, operacional Mac, e eu não vejo assim o equipamento como o principal para o meu trabalho. E tipo, essa experiência no México que eu tive foi prova disso. Eu usei diferentes equipamentos, diferentes computadores e consegui fazer o que eu faço. Então eu vejo muito assim, se eu ter que ter um Mac, eu vou ter que aprender a utilizar ele. Eu vou perder um tempo até eu ter um workflow mais fluido. Sí, es que como ya está acostumbrado a usar el PC, el bueno. Mac le va a tardar mucho hasta que aprenda toda como operacionar, ¿no? Como As operar teclas de atalho, principalmente. las teclas de atalho. Ajá, sí, sí, todo. exacto. Ok. Y falou mais uma coisa, não sei. É isso, né? Batería baja, dice batería baja. Ah, batería baja. Ok, bueno, entonces, pues entonces ya vamos a terminar el playback. Te voy a hacer unas preguntas. Y es pregunta-respuesta y tú me dices lo primero que te venga a tu mente, ¿no? ¿Vale? Sí. Vamos a ver, México. Tacos. Tacos, ok. Sí. Todos los Fue lo días, que eu comi todos todo y cada dia. uno de los Todos días. os dias. Nico. Muy buena. ¿Te salvó? ¿Nos salvó? Cores verdes. Ah, ok. Colores. Cores verdes. verdes. Colores verdes. Colores verdes. Ah, ok. Pelé. Pele. Pelé. 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 Lamentamos. Sí, Sí, es una sí, lástima ya. que se ha ido. Ya. Fujifilm. Quem? Fujifilm. Fujifilm? Fujifilm. Não conheço. No No, conoce. nunca, ¿No es Fujifilm en Brasil? No. Tem, mas eu não conheço. Sí, no ha trabajado con... Ah, ¿no has trabajado? Ah, bueno.
Ok, análogo. Fotografia analógica. As lentes são interessantes de ter feitos alguns resultados diferentes. Resultados diferentes. Isso. Ya. Então, nós ¿Conoces Lomography? Las cámaras Lomography, sí. Que son como tipo vintage y los rollos son como bañados de Cyan y te dan efectos vintage. tem uma Tá, que é meu. dourada. me Y esqueci son o nome formato dela. medio. Uma que é dourada, eu me esqueci o nome dela, que tem. Nossa, muito lindo. Assim, um efeito que dá. Efectos, sí, los efectos que dan sí están chidos. Ok, Fine Art. Expressar um sentimento do artista. Acho que isso. Expresar el sentimiento del artista, es lo mismo. Renato Santos. É isso que eu vejo. Renato Santos. Renato Santos. É o da BPA. El jefe. Não é que pode ter outro. Porras, porras, porras. Porra, Renato. Muito amigo, cara. Muito camarada. Uma pessoa. ¿Tu compadre? Sí, Praticamente. O que é compadre? Sabe que... Dije sí. Não, é que no Brasil uma coisa. Tá, isso, tá. Então, nesse sentido. ¿Cómo es compadre en portugués? no es, É no es- tipo o Godson, sabe? ¿Gatson? Isso. Ah, É compadre. es que tienen palabras que sí se parecen. Se parecen, Y hay otras sí. que sí no se parecen. No, Eu para não sei nada. se aqui tem o mesmo. Son como sentido. lo italiano, tipo ¿no? amigo, brother. É que o compadre e a comadre são batizados. Ah, sí, es que por ejemplo madrina de bautismo, de Ujú, bodas ujú. también es compadre. Ah, sí, ahí sí. Ah, Godson. o sea, ahí sí es Ah, parecido. Isso. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué opinas de los grupos de Facebook? De fotografía. No Brasil tá parado. Hum? Facebook simplesmente morreu no Brasil. Es que en Brasil el Facebook perdió mucha fuerza. Ah, sí. Muita força. Casi no es- Instagram. Instagram tá um caos. Eu não sei explicar porque, principalmente assim, se a gente for ver o mercado do jeito que tá, tem muita coisa boba. Es como una... No está ordenado, ¿no? No está, hay muchas tonterías por lo menos en Brasil. Sabe? E fica difícil. Não, é que no sentido, vamos pegar o Brasil, assim, mercado de fotografia do Brasil. Tem fotógrafos que, por exemplo, têm 2 anos de experiência e aí já estão começando a dar curso, porque o Instagram tem 100 mil seguidores. Sí, lo que pasa es que en Instagram, por ejemplo, un fotógrafo con poca experiencia, con 2 años, ya por Instagram que tiene 100 Sí, ya se sienten expertos, se sienten maestros. Sí, exacto. E é tudo fake. Seguidores, Tudo fake. tudo. Ujú, sí. Então tem muito disso da mídia, o ruim da mídia social isso. Mm, O bom que eu acho, network. mm. Então, contato com pessoas de outro continente. O fato de eu estar aqui tem a ver com o networking que eu fiz com a Brenda. Ujú. Então, Sí, lo malo es eso, ¿no? De mucha gente con poca experiencia y con mucha voz, pero lo bueno es como que se puede hacer muchos contactos con gente de otros países. Sí. Por eso conoció a Brenda y por eso A está la acá en baby. México. foi um networking que aconteceu por causa da mídia social. ¿Qué te pareció en los workshops que diste aquí? Parece que te gustó más de Monterrey que Guadalajara. Y Guadalajara. ¿Guadalajara? Ah, sí? É que eu acho assim, ó, é que uma coisa também influenciou foi o roubo, né? O roubo, porque uma das malas que eu trouxe, imagina, 20, mas tinha, pra gente ter noção, tinha uns 19 quilos essa mala. Só de produção. Una de sus maletas tenía como 19 kilos solo con materiales de producción. Pra mim. Entonces lo que influenció mucho fue este asalto, ¿no? Que Ujú. tuvo al principio. E em Guadalajara, pareceu ser um cenário que tinha mais suporte. Tava tudo planejado, tudo pronto. ¿Te gustó? Cidade do México daria tudo certo, mas nós tivemos o imprevisto das crianças. De los niños. Porque cada classe a gente foi evoluindo. Ujú. Porque a primeira, eu acho que o que mais, assim, pegou ela em modo negativo foi porque nós estava Monterrey, no caso, nós estava ainda, sabe, se recuperando
do roubo. Sí, lo que pasa El es que ánimo. Monterrey fue O ánimo, ¿saben? los asaltaron. Entonces, como el primer workshop fue allá y estaban todavía recuperando, así, Sí, intentando sí. todavía Asimilando. conseguir los materiales. Drogas, y todo. todo. E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eles Então, son perfeccionistas, mano. pra mim, tipo, a produção tem que estar pronta, a locação tem que estar legal, não pode ter imprevistos, a autorização já tem que estar na mão. Então, tudo isso, assim... E aí eu chegar numa classe e não ter nada, ou tipo, um dia antes tentar arrumar tudo. Então foi assim, muito aprendizado, muita experiência, assim. Él es muy perfeccionista, muy exigente con todos los detalles de la producción. Entonces, como llegar a Monterrey y no tener nada, no tener su equipo, muy sus impresionante. materiales, Foi como fue muy... muito louco. Esta era la lección que tenía que aprender, é como, ¿no? Então, não, essa experiência do México que eu tive, simplesmente foi assim, talvez eu não precise ser tão perfeccionista e o talento que eu faço as coisas, ele pode ser moldado, sabe? Então, Quizá esa es la lección, ¿no? Que no sea tan perfeccionista y que su talento sí es versátil para, como, se puede adaptar a las condiciones. dá um estresse? Dá. Dá um estresse? Dá. Só que a gente conseguiu fazer. Isso que é impressionante. Eu e a Brenda, assim, não sei, a gente tinha que ter gravado um making off disso. Porque Talvez talvez... ser el making of de todo eso que pasaron.